Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Tavares e venho apresentar o meu podcast para a disciplina de Estudos em Música Popular, lecionada pelo professor Pedro Rocha. Apresento então um documentário sobre a banda Led Zeppelin, de nome Hate Zeppelin, The Led Zeppelin Story, um documentário de 2004 realizado por Mark McLaughlin. Em Inglaterra, nos anos 60, haviam principalmente duas áreas onde existia uma grande concentração de música a ser feita. No norte, em Liverpool, com um exemplo muito famoso dos Beatles, e no sul, com bandas como Rolling Stones, The Yardbirds. Este lado sul estava muito ligado ao blues afro-americano e estes músicos ingleses tentavam reproduzi-lo à sua maneira, com uma inspiração do Ed Belly ou até Muddy Waters. Por esta altura havia três guitarristas considerados prodígios do instrumento: Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Jimmy Page era desde novo um guitarrista de sessão, trabalhando com nomes como Joe Cocker, por exemplo. Jimmy Page e Jim Sullivan eram nesta altura os guitarristas de sessão mais conhecidos de Inglaterra. Jim Sullivan admite que era muito melhor que Jimmy a tocar um estilo mais country, enquanto Jimmy tocaria muito melhor um estilo rock and roll. Tal como Jimmy Page, o futuro baixista dos Led Zeppelin, John Paul Jones, era também um baixista de sessão. Nos anos 60, os Yardbirds eram um sucesso em Inglaterra. No entanto, ficaram sem o seu baixista e Jimmy Page queria tanto fazer parte da banda que se tornou o baixista, mesmo não sendo o baixo o seu instrumento. Num concerto onde o guitarrista Jeff Beck ficou doente, Jimmy substituiu na guitarra. Após alguns problemas pessoais, Jeff Beck acabou por sair da banda. Sem surpresas, Jimmy substituiu. Era muito profissional e disciplinado, segundo os seus antigos colegas. Era então declarada a última tour dos Yardbirds, porém Jimmy Page tinha tanta vontade de continuar neste mundo fora do estúdio que muito se falou que ele recuperaria a banda. Porém, Jimmy decide formar uma nova banda e o velho conhecido de Jimmy, John Paul Jones, aceita o pedido que este lhe faz para ingressar no novo projeto. John Paul Jones era um virtuoso, quer no baixo, quer nas teclas. Jimmy convida também o vocalista Terry Reid para fazer parte desta banda, porém, devido ao projeto solo deste vocalista, ele não aceitou o pedido de Jimmy. Surgia então numa pequena cidade da Inglaterra um jovem vocalista que chamava muita atenção do público devido à sua maneira própria de cantar e aos seus gestos e a toda a sua musicalidade, o nome Robert Plant. Jimmy quis ir ver Plant ao vivo e ficou impressionado ao ponto de o convidar para a banda. Ao conhecerem-se, ficaram a saber que ambos eram apaixonados por blues americano. Precisando de um baterista, Robert Plant convidou um amigo seu, John Bonham, para participar na banda. Ao início seria algo a curto prazo para este baterista, porém começou a ficar impressionado com este projeto e aceitou mesmo pertencer a esta nova formação. Começaram por ser conhecidos como os Novos Yardbirds. Deram os seus primeiros concertos com o nome de The New Yardbirds. Finalmente, o nome Led Zeppelin surgiu quando houve um boato de que os The Who se iriam separar e dois dos seus membros queriam formar outra banda. Certo dia, onde dois desses membros do The Who estavam reunidos com o seu manager, que também era manager de Jimmy Page, surgiu um ditado durante uma conversa após vários copos. Este ditado seria "It will come down like a Led Zeppelin", que traduzido para português significa algo como "irá cair como um balão de chumbo". Fizeram o seu primeiro concerto conhecidos como Led Zeppelin na Surrey University em 1968. Segundo Jim McCarthy, ex-membro dos The Yardbirds, o som dos Led Zeppelin era muito idêntico ao deles. Porém, os Led Zeppelin conseguiam ir mais longe de alguma maneira, ter um som um pouco mais pesado, mais heavy metal, segundo as palavras do próprio. Numa entrevista a John Bonham, ou Bonzo como era conhecido pelos amigos, passo a citar o próprio: "As pessoas queriam realmente vir ouvir-nos tocar, ouvir nossa música em vez de nos vir apenas ver. Lembro-me de quando ia ver os Beatles, era simplesmente para vê-los, não nos ralávamos para o que estávamos a ouvir." Começaram então a tocar em bares, pubs, salas. Começaram a ser conhecidos. Por esta altura deram uma tour nos Estados Unidos, onde foram um grande sucesso. Porém, no seu regresso à Inglaterra, a mídia britânica ignorava-os por completo. Um mês e meio depois, retornam à América. No princípio de 1969, os Led Zeppelin lançam o seu primeiro álbum, auto-intitulado Led Zeppelin 1. Este álbum teve grande sucesso entre o seu público e seria algo totalmente diferente daquilo que estava a ser feito na altura, algo inovador. No verão de 1969, os Led Zeppelin não paravam.
Era concerto atrás de concerto e ainda intercalavam as pausas entre concertos para gravarem um segundo disco. A sua popularidade ia crescendo nos Estados Unidos da América, de maneira que lhe foram oferecidos $250,000 para tocarem em televisão numa inauguração de um evento em Connecticut, mas estes recusaram, pois queriam participar no Bath Festival of Blues and Progressive Music em Inglaterra. Com esta atitude recuperaram o seu prestígio junto da mídia inglesa e respeito, sendo aclamados como a maior banda rock and roll na altura. No lançamento do seu novo disco em 69, Led Zeppelin II ultrapassaram Abbey Road dos Beatles nas charts americanas. Com o seu sucesso crescente, rapidamente se criaram mitos, ou não, de que Jimmy Page pertencia a um culto de magia negra. Começam as teorias da conspiração de que os Led Zeppelin teriam vendido a sua alma ao diabo em troca da sua genialidade musical. Todos os amigos mais próximos da banda acham tudo uma grande teoria inventada, afirmando que Jimmy era apenas um curioso sobre o fascinante. Começaram então a ser um dos grupos mais bem pagos, e com isso vem o velho comportamento de sex, drugs and rock and roll no cenário dos Estados Unidos. Depois de muitos meses em tour, regressam à Inglaterra, onde se isolam no campo, numa casa histórica de Inglaterra, e começam a escrever várias músicas que viriam a pertencer ao seu próximo álbum, Led Zeppelin III. Este álbum teria um som mais acústico, que os críticos debateram imediatamente que seria uma aproximação dos Led Zeppelin ao folk, nomeadamente aos artistas Crosby, Stills e Nash. Mais algum tempo em tour e começam imediatamente a gravar outro álbum. Nesta altura nasce a sua obra mais conhecida de sempre, Stairway to Heaven, uma música de 8 minutos, várias dinâmicas que começa com um ambiente folk e parte para rock com um dos solos mais épicos de sempre e, segundo Andy Jones, o engenheiro de gravação da banda, seria algo que demoraria vários dias a gravar. Demorou 2 horas para os Led Zeppelin. Lançado em novembro de 1971, alcançou o segundo lugar nas charts. O facto de a melhor música do álbum ter perto de 8 minutos levou as editoras e rádios a pressionar os Led Zeppelin para uma versão mais curta, ou seja, uma versão mais single que passasse no rádio. Os Led Zeppelin recusaram esta ideia e continuaram com a sua ideia de Stairway to Heaven ter 8 minutos. Dão a 8ª tour pela América, quebram recordes de lucro e permanecem em Los Angeles num hotel. O seu quinto álbum, Houses of the Holy, destacou-se por ter um nome próprio. Se outrora seria sempre Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3 e Led Zeppelin 4, o seu quinto álbum não prosseguiu e foi o Led Zeppelin 5, porém chamou-se Houses of the Holy. Desde a separação dos Beatles em 1970, os Led Zeppelin tornaram-se a mais reconhecida banda da altura. Com isto voltaram à Inglaterra e em 1973 acaba o seu contrato com a Atlantic Records. Em 1974 tem a oportunidade de conhecer o seu ídolo Elvis Presley, o que se tornou realidade e que teve um impacto positivo na banda. Em 75 lançam mais um álbum, Physical Graffiti, que mais uma vez alcançou o primeiro lugar nas charts. Sendo uma banda bastante criativa, focam-se em gravar outro álbum, desta vez intitulado Presence, em Munique, que demoraram apenas 18 dias a gravar. Em 1975, uma antiga ideia torna-se realidade, onde lançam um filme sobre a banda, The Song Remains the Same, que seria de um concerto ao vivo deles no Madison Square Garden, em Nova York, com várias passagens de vídeo que, segundo o vocalista Robert Plant, tentavam representar a forma como eles queriam ser vistos enquanto estavam em tour. Em 1977, tudo começa a correr mal para a banda, que se tinha tornado um sucesso. Robert Plant recebe a notícia que o seu filho de 7 anos morre. Depois de algum tempo afastado, regressa à banda, onde gravam o seu nono álbum, In Through the Outdoor, que também ele foi um sucesso, porém a banda estaria desfeita mentalmente nesta altura, especialmente John Bonham, que mantinha o álcool um hábito. Durante uma série de ensaios da banda para uma tour, John Bonham acabou por ser encontrado morto no seu quarto, tendo morrido durante a noite. Com este trágico acontecimento, os Led Zeppelin decidiram não continuar com a banda, pois achavam que sem John Bonham não faria sentido continuar com este projeto, o que levou ao fim dos Led Zeppelin. Nos anos que se seguiram, Jimmy Page e Robert Plant tiveram alguns projetos a solo, porém nada com as dimensões que alguma vez os Led Zeppelin tiveram. Na minha opinião, este comentário é pertinente no âmbito desta disciplina, pois fala sobre uma das bandas mais bem-sucedidas a nível discográfico, a nível de concertos, a nível de popularidade nos anos 70. Estes anos 70 são um ano fulcral para a pop music que temos vindo a falar nas aulas também. E também o facto de haver uma ligação dos Led Zeppelin
a um lado do blues. Em vários casos eles recuperaram muitas músicas de blues e de folk americano e começaram a integrá-las no seu repertório, o que deu muita polémica ao longo dos anos, como casos em tribunal por plágio e etc. E assim termina o podcast. Espero que tenham gostado e muito obrigado.